Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, player do mercado imobiliário. Hoje, nossa live especial. Vamos já comemorar o Hexa, porque vamos falar sobre as 6 cláusulas indispensáveis no seu contrato de locação. Você que está entrando nessa live, quero que você me diga de onde você está falando, quero conhecer um pouquinho de vocês, se vocês trabalham com locação de imóveis, se já atuam no mercado imobiliário, se já baixaram nosso material gratuito sobre locação, nosso e-book de locação. E eu quero ressaltar mais uma vez que aqui as nossas lives são sempre muito objetivas e com muito conteúdo, porque eu sei o quão precioso é o tempo de vocês. O Luiz Criveleto tá falando lá do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. Boa noite. Vamos compartilhar também com os nossos colegas, porque também a gente tem sempre essa filosofia aqui no nosso Instagram de compartilhar o nosso conhecimento para que vocês possam cada vez mais aprimorar também o conhecimento de vocês e fazer um mercado imobiliário cada vez mais qualificado. Eu tô com a lâmpada aqui na frente. Se vocês acharem que tá atrapalhando um pouco, dá um reflexo no óculos, eu posso desligar, vocês me avisem. Mas hoje nós vamos conversar sobre contrato de locação e eu quero compartilhar com vocês. A gente tem a comunidade Mobplayer, que é uma comunidade que foi criada para a gente debater assuntos sobre o mercado imobiliário. Eu sempre posto bastante conteúdo lá e é muito bacana a gente ver os colegas que estão ali também na comunidade. Não são só advogados, a gente tem advogados, temos corretores de imóveis, temos despachantes imobiliários, temos tabeliã de notas ali. A gente sempre troca muito conteúdo e hoje a gente conversou sobre essa questão de modelo de contrato de locação. E aí eu esclareci a minha visão sobre trabalhar com modelos. Inclusive, essa é uma visão que eu tenho após 18 anos de advocacia. Eu me formei em 2004, estou entregando aqui a minha idade, mas eu tenho essa visão de que trabalhar com modelos em contratos não é o mais adequado. Minha irmã entrou aí na live, hein, Carla? Boa noite, Cá. Tá falando lá das Montanhas Capixabas. Então, voltando aqui, a gente tá falando sobre modelos de contrato, né? A gente orienta sempre você fazer o seu contrato personalizado. Por quê? Você precisa entender o negócio que está sendo entabulado ali entre as partes para que você possa desenhar as cláusulas contratuais de forma a atender a demanda, atender o que as partes estão negociando. Então a gente não trabalha com modelos de contrato. Vanessa, mas você hoje vai falar sobre 6 cláusulas indispensáveis. Você não tem uma minuta dessas cláusulas? Vocês podem me questionar. Bom, essas 6 cláusulas, que são as que eu considero indispensáveis no contrato de locação, eu tenho sim uma minuta que eu trabalho em cima dessa minuta. E, inclusive, esse material, dessas cláusulas que eu reputo serem as mais importantes, eles vão ser disponibilizados para os alunos do treinamento Locação na Prática, que amanhã nós vamos reabrir as inscrições. A minha equipe entrou em contato comigo, falou que talvez o link para inscrição do treinamento já fosse, talvez ele seja inserido hoje à noite ainda, na minha bio, mas com certeza amanhã ele já vai, o link para fazer a inscrição já vai estar na minha bio. Talvez a minha equipe consiga inserir hoje à noite. E por que dessa urgência? Nós vamos reabrir as inscrições para o treinamento Locação na Prática. A gente está com a turma em andamento. Inclusive, essa turma que está em andamento vai ser beneficiada desse material
dos materiais bônus que a gente incluiu para essa próxima turma. Então, quem está na primeira turma pode ficar despreocupado, porque vai receber o material bônus dessa nova turma. Mas as inscrições elas vão ficar abertas por tempo determinado. Eu vou até abrir aqui meu calendário para eu falar para vocês até quando que essas inscrições vão ficar abertas, para depois vocês não serem pegos de surpresa. Mas quem tiver aí na live, quiser compartilhar da onde está falando, a gente sabe que a gente tem aqui seguidores do Brasil inteiro, de vários estados da federação. Então, só para deixar claro aqui para vocês que a gente vai reabrir e as inscrições elas vão ficar abertas até o dia 9. Então, a gente vai abrir amanhã e dia 9, né, daqui uma semana, a gente fecha o carrinho, fecha as inscrições. Ó, Carla tá falando de Domingos Martins. Carla é uma das sócias do melhor café especial que existe no Brasil, tá, gente? Quem ama café como eu não pode viver sem Black Tucano. Então, Carla, depois bota aí o site pro pessoal conhecer. Sigam lá no Instagram, Black Tucano, o melhor café especial que vocês imaginem provar um café bom. Aí o Black Tucano é melhor que a sua imaginação, pode ter certeza. A Black Tucano tá com promoção ainda, Carla, de Black Friday, ou tem alguma outra promoção? Conta aí pra gente. Bom, pessoal, então, falando sobre locação, a gente tem essa minuta. Então, só recapitulando para o pessoal que está entrando agora. A gente hoje vai conversar sobre as 6 cláusulas indispensáveis para o contrato de locação. Quem está no treinamento Locação na Prática vai receber uma minuta do formato dessas cláusulas que eu reputo mais importantes. Isso, pessoal, não quer dizer modelo, porque como eu falei com vocês, modelo a gente não aconselha, porque nós entendemos que o contrato de locação ele tem que ser redigido de forma específica ali para aquela negociação. Então, eu vou começar, vocês sabem, quem já acompanha aqui o Instagram, que já tem mais tempo aqui com a gente, que já participou de outras lives, vocês sabem que as minhas lives são bem objetivas, que a gente vai direto, com muito conteúdo para vocês. Então, hoje não vai ser diferente. A gente vai compartilhar com vocês muito conteúdo. Então, pessoal, cláusulas essenciais. As cláusulas essenciais que eu separei são as 6 cláusulas já para comemorar o Hexa do Brasil. A gente vai começar com o quadro resumo. O quadro resumo, ele não é uma cláusula, óbvio, porque a gente inicia o contrato com esse quadro, trazendo vamos dizer assim, as informações que são importantes das partes, elas conseguirem visualizar de pronto. Então, Carla tá falando aí que a Black Tucano, a promoção terminou ontem, que pena. Mas em breve vai ter mais promoções para os nossos clientes do site. Então, já entra lá no site da Black Tucano para vocês já ficarem cientes. E em breve, provavelmente deve ser a promoção de Natal, né, de dezembro. Então, aproveitem para conhecer esse café maravilhoso. Então, voltando. O quadro resumo, ele não é obrigatório no contrato de locação, diferente do contrato de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas, integrantes de incorporação imobiliária. O quadro resumo, para esses contratos, ele é obrigatório, conforme a lei número 13.786. Então, para contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária, o quadro resumo é obrigatório. E aí eu pego essa ideia do quadro resumo prevista nessa legislação e transporto para o contrato de locação. Por que que eu fiz isso? Porque eu percebi que o quadro resumo nesses outros contratos facilita muito a visualização
de tópicos específicos no contrato. Então, em razão disso, eu transportei o quadro resumo para o contrato de locação. Vanessa, isso significa que eu posso colocar informação no quadro resumo e não colocar uma cláusula contratual? Não, não significa isso. Tudo que está no quadro resumo também vai constar de uma cláusula do seu contrato de locação. Então, vamos pegar um exemplo. No quadro resumo, a gente qualifica as partes que vão assinar o contrato, o locador e o locatário. Na qualificação das partes, a gente coloca tanto a questão pessoal, né? Nacionalidade, profissão, endereço. A gente também inclui o quê? O endereço eletrônico. Por que a gente faz isso? E isso vai ter um link com a última cláusula que eu vou comentar aqui hoje com vocês, que é referente à assinatura eletrônica. Então, a gente já bota ali já no quadro resumo o e-mail, e aí no final a gente vai ter essa outra cláusula sobre assinatura eletrônica, que é importante vocês ficarem até o final para vocês entenderem a relevância da assinatura eletrônica, como a gente precisa tomar cuidado trabalhando com assinatura eletrônica. Então, já ali no quadro resumo eu já coloco a questão do e-mail, que a parte já informa, já declara qual e-mail ela utiliza. Me contem aí se vocês também trabalham com e-mail, se vocês também, na qualificação das partes, colocam também o e-mail das pessoas. Eu quero saber se vocês já têm essa prática aí trabalhando com o contato de vocês. Pessoal, então vamos lá. No quadro resumo, a gente vai colocando todas essas informações referente ao contrato. Então, a gente bota a qualificação das partes, a gente bota o prazo, a gente bota o objeto do contrato, que é, no caso nosso, né, é o imóvel. Se vai ser residencial ou não residencial, a gente bota o valor do aluguel, a gente descreve os encargos locatícios, isso também é importantíssimo, porque se você trabalha com locação, você precisa entender quais são os encargos que estão ali atrelados àquela locação. Então, por exemplo, vai ter pagamento de IPTU pelo locatário? Qual é o valor do condomínio, água, luz, então tudo isso. Aqui em Vitória, por exemplo, a gente tem terreno de marinha, então essa locação é de um imóvel que tem terreno de marinha. O valor vai ser referente à taxa de ocupação, vai ser paga, ao aforamento da ocupação, vai ser paga pelo inquilino ou não. Então isso tudo no quadro resumo a gente vai colocando. Então, qualificação das partes, né? Nome e qualificação das partes, prazo, objeto do contrato, valor do aluguel, descrição dos encargos locatícios, modalidade de garantia escolhida, e aí daqui a pouco a gente vai falar especificamente mais sobre garantia, multa por inadimplemento e multa por rescisão. Então você já inicia o seu contrato com esse quadro resumo que vai trazer ali todas as informações importantes do seu contrato, que as partes precisam conhecer, que as partes precisam conversar sobre esses assuntos, definir prazo de contrato, definir se vai ter garantia, definir multa, valor de multa, enfim, todos esses tópicos a gente já insere ali no quadro resumo para que a parte visualize. Inclusive, pessoal, hoje a gente também conversou lá na comunidade Mob Player sobre legal design e foi bem interessante o debate ali na comunidade. Se você não faz parte da nossa comunidade, o link também está na bio, é só você clicar e entrar na comunidade do WhatsApp. E eu alertei ali pro pessoal o seguinte: a gente, inclusive, já fez live aqui com a professora Juliana Justo, que fala sobre esse tema, que é especialista em legal design. Nós participamos do seminário Locações
temas atuais, que foi promovido pela OAB Espírito Santo. No nosso canal do YouTube tá lá na íntegra o painel que eu participei. E a professora Juliana Justo falou ali também, além da live que a gente fez junto, ali também no seminário, ela expôs sobre o tema. E se você quer aperfeiçoar, eu aconselho você a seguir o perfil dela, assistir esses vídeos que a gente já disponibilizou para vocês lá no meu canal do YouTube, para que vocês possam entender o que é o Legal Design. Por quê? Vanessa, no meu quadro resumo, eu posso botar um asterisco, eu posso botar uma seta, isso é Legal Design? Pessoal, Legal Design não é você usar figurinhas do seu contrato. Então esse foi até o alerta que eu fiz pro pessoal lá da comunidade Mob Player, que você precisa conhecer o que é o Legal Design, né? O que é o Visual Law, para você poder aplicar, que não é você colocar figurinha, colocar seta, porque infelizmente eu vejo isso muito em petição, contratos, pessoas que não entendem o que é e começam a botar figuras no contrato e chega até a infantilizar o contrato usando esse tipo de figurinhas. Então, resumidamente para vocês, o design é aplicado ao direito, né? A gente precisa entender qual é a dor que está sendo ali sofrida, vamos dizer assim, pelo nosso usuário, e o design vem para melhorar essa experiência do usuário com aquele instrumento. Então, vocês que querem conhecer mais sobre o assunto, sugiro que vocês acompanhem o Instagram da professora Juliana Justo para se aprofundar nessa matéria. Então, pessoal, quadro resumo é isso. Essas são as minhas considerações que eu tinha para fazer para vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida e quiser questionar, pode botar aí nos comentários que a gente responde. Então, só ressaltando, né, o que tá no quadro resumo, a gente vai ter a cláusula contratual específica sobre o que está descrito ali no quadro resumo. E aí eu destaquei a cláusula contratual referente ao prazo da locação. Por que é tão importante você saber fixar o prazo da locação? Porque o prazo da locação ele vai estar atrelado ao momento que o locador ele vai poder retomar o imóvel dele. Então você precisa entender qual é o objetivo do locador com aquele imóvel. Se o locador proprietário ele tem interesse de retomar o imóvel logo ou não. Por quê, pessoal? Se você fixa o prazo da locação por prazo, né, superior a 30 meses, o locador proprietário, ele não, em regra, né, não vai poder retomar o imóvel durante os 30 meses. Agora, quando o contrato ele entra no prazo indeterminado, né, depois dos 30 meses, você vai poder somente, em regra, a gente coloca isso no contrato, né, notifica o inquilino com 30 dias para ele desocupar. Beleza? Agora, se você coloca o prazo inferior, né, vamos supor, coloca lá 12 meses, e aí o contrato entra num prazo indeterminado, você vai ficar vinculado àquele contrato por mais 5 anos. Então, por isso que você precisa entender qual é a finalidade do proprietário com aquela locação, para que você possa estipular o prazo contratual de forma adequada. Porque imagina se você estabelece o prazo por 12 meses e você não faz, e você deixa, você administra a locação, você faz o contrato, ela, né, redige o contrato, bota lá o prazo de 12 meses. E no final do 12º mês, a pessoa continua, né, o inquilino continua e o contrato entra no prazo indeterminado. E aí, imagina se o proprietário vira para você e fala assim,
Eu verifiquei, né, que já passou o prazo do contrato, 12 meses, eu quero meu imóvel de volta. E aí você vira pro inquilino e fala: eu quero, o locador quer o imóvel. E aí o inquilino tem uma assessoria de uma advogada especialista em direito imobiliário e diz para ele o seguinte: olha, se o seu contrato está no prazo indeterminado, né, porque você permaneceu no imóvel após os 12 meses, o locador ele tem que respeitar o prazo de 5 anos. E aí você, como especialista em locação, emite um parecer jurídico e apresenta esse parecer jurídico, e aí o inquilino apresenta o parecer jurídico para a pessoa que administra a locação, e a pessoa que administra a locação não é especialista, não fez o nosso treinamento de locação na prática, não sabia que depois do 12º mês o prazo ficava indeterminado, e aí o locador tinha que respeitar aquele contrato por 5 anos. Vocês acham que o proprietário vai ficar feliz com essa pessoa que fez esse contrato com prazo de 12 meses? Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, a gente precisa qualificar, a gente precisa estudar, nós precisamos estudar a lei de locação, estudar o inquilinato. A gente trabalha com locação de imóveis e a locação ela representa a vida daquela pessoa, ela representa talvez a fonte de renda daquela pessoa. O inquilino que está ali, ele é a vida dele que está ali naquele imóvel, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E aí, falando especificamente para os corretores de imóveis, vocês muitas vezes não têm a noção, né, o conhecimento da repercussão e da responsabilidade que pode ser imputada a vocês no momento ali da administração da locação. Então a gente precisa estar muito atento para a gente não cometer esses equívocos em razão do desconhecimento, quando o conhecimento está próximo de vocês. O nosso treinamento Locação na Prática, ele responde questionamentos atuais, responde questionamentos do seu dia a dia da locação. Então, eu convido vocês a amanhã se inscreverem, porque como eu falei no início da nossa live, as inscrições vão ser por prazo determinado até o dia 9 desse mês de dezembro. Então, a gente faz esse alerta e espera que vocês estejam conosco no nosso treinamento. Então vamos lá, pessoal. Sobre prazo da locação, eram essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês. Vamos entrar agora na terceira cláusula que eu separei para falar para vocês. Lembrando, gente, que no final, a nossa última cláusula, a gente vai conversar sobre assinatura eletrônica, eu vou fazer um link com o e-mail que eu sugeri que vocês incluíssem lá no quadro resumo no momento de fazer a qualificação das partes, ok? Então aguardem que a última cláusula é sensacional. Pessoal, a Caroline tá falando que tá com problema na transmissão. Mais alguém, gente? Travou aí? Pra mim tá normal o vídeo. Mas se vocês tiverem com alguma dificuldade ou tenha interrompido alguma informação, eu repito sem qualquer problema, ok? Caroline, depois me fala aí onde é que parou pra gente... O que ficou, né? Qual foi a informação que faltou para você, que a gente fala aqui novamente, ok? Fica travando e voltando? Ixi, gente. Pior que eu tô no Wi-Fi aqui em casa. Voltou. Será que eu entro no... Só se eu entrar aqui no 4G. Vamos ver. Pra vocês, tá travando e voltando o tempo inteiro ou agora tá indo tranquilo? Aqui em Vitória, gente, tá chovendo demais. Não sei aí na casa... Isso aí, exatamente. Aí minha mamãe tá falando, gente. Mamãe entrou. Tá falando, deve ser a chuva. Exatamente, isso que eu tava falando. A chuva aqui em Vitória tá uma chuva
terrível. Inclusive, várias cidades estão passando uma situação bem difícil. Mas vocês estão conseguindo, pessoal? A live tá tranquila, assim, do vídeo. Se tiver, se travar de novo, vocês me avisem que a gente volta, ok? Mas pra mim não travou, pra mim continuou normal. Beleza, agora sim, agora tá tranquilo. Então tá, vamos torcer para a internet ajudar pra gente concluir aqui essa live. Tem muita informação pra vocês. Jucimara, se vai ficar salva. Então, pessoal, eu tinha pensado em... na verdade, essa live a gente não ia deixar ela salva. Mas eu recebi muito... Eu mandei, inclusive, um e-mail pro pessoal que tá na transmissão, ou na minha lista de transmissão, falando que a gente não ia deixar salva a live. Mas... como eu mandei um e-mail, muita gente entrou em contato comigo pedindo para eu deixar a live salva. Então eu vou atender aos pedidos de vocês, vou deixar a live salva sim. O YouTube, Jucimara, a gente usa sim o YouTube. Inclusive nós já temos vários vídeos lá. Quero ver todo mundo inscrito lá no nosso canal do YouTube. E eu vou colocar depois a live no YouTube também, ok? Então tá, pessoal. Então, sobre prazo contratual, meu nome lá tá Vanessa Zanotti, tá, Jucimara? E na nossa bio, aqui no Instagram, tem lá o link pro canal. Então é só você clicar, tem como se fosse um direcionamento, você clica e vai abrir uma outra página com vários botões e ele tem um canal do YouTube. Inclusive é lá nesse local que a minha equipe vai inserir. Eles falaram que talvez inserissem hoje à noite o link já para fazer para inscrição do treinamento Locação na Prática. Porque como eu falei, né, que a gente vai deixar o carrinho aberto só até o dia 9, eu pedi para eles se eles pudessem antecipar para já colocar hoje. Então talvez vai entrar hoje o link já na minha bio do treinamento Locação na Prática. Ok, pessoal, então prazo contratual, ok. Vamos falar agora sobre garantia contratual. Pessoal, garantia contratual, para vocês terem uma ideia, é um tema tão complexo, assim, com tantos detalhes, tantas peculiaridades, que a gente fez uma live específica sobre garantia contratual. Essa live tá salva aqui no Instagram e também, acho que eu já coloquei lá no canal também no YouTube. Então, garantia contratual é um tema, assim, vasto e eu percebo na prática que muitas pessoas têm dúvidas sobre garantia contratual, não sabem utilizar a garantia contratual de forma adequada, não sabem qual é a diferença de caução para seguro fiança, quais são os detalhes da fiança. Então a gente fez uma live específica sobre garantia contratual. Hoje a gente vai dar uma pincelada em algumas polêmicas que eu vou abordar para vocês, porque a garantia contratual é uma cláusula muito importante no seu contrato. A garantia contratual já tá aqui no canal do YouTube, acabei de verificar. Então, pessoal, por que a garantia contratual é um tema tão importante? Porque você, como especialista em locação, você tem que entender primeiro se você vai colocar ou não a garantia contratual no seu contrato de locação. Mas, Vanessa, trabalhar um contrato de locação sem garantia, isso é legal, isso é interessante. E eu vou dizer para vocês que muitas vezes, sim, muitas vezes vai ser interessante você fazer um contrato de locação, redigir um contrato de locação sem garantia contratual. Por quê, pessoal? Vamos entender, aí a gente precisa entender qual é a finalidade da garantia contratual. A garantia contratual, ela é inserida no contrato de locação para você... doutora Larissa, obrigada. Minha colega aqui, gente, advogada também maravilhosa.
Vocês todos, né, são maravilhosos. Todos os players aqui. Então, pessoal, a gente precisa entender a garantia contratual, ela tem... Qual é a finalidade da garantia contratual? Ela tem a finalidade de facilitar o recebimento de eventual débito, né, eventual valor que o inquilino para não pagar. Então, você pensa, a garantia contratual ela é inserida ali para o locador não ficar na mão, é isso mesmo. Ela facilita o recebimento desses valores que o inquilino deixou de pagar, recebimento pelo locador. Agora, pessoal, quando você insere a garantia contratual com essa finalidade de não deixar o locador na mão, você inviabiliza a utilização da liminar na ação de despejo. Então, você precisa entender a dinâmica daquela locação para você inserir ou não. Por quê? E aí, a gente tem que entender que existem locações que o locador, ele precisa de ter aquele imóvel sempre locado. E aquele imóvel, ele fica localizado numa região de alta rotatividade, de alta busca. Então, você sabe que se o inquilino se tornar inadimplente e você precisar ajuizar uma ação de despejo, e você vai conseguir eliminar, você rapidamente coloca outra pessoa ali naquele imóvel, outro inquilino ali naquele imóvel. Então imagina se você sabe que o locador, ele precisa daquele imóvel locado, que o imóvel está numa região de alta busca, alta procura. Então, se você sabe que se desocupar, você vai conseguir colocar outra pessoa ali rapidamente, para que você vai inserir uma garantia e inviabilizar essa liminar na ação de despejo? Aí você vai ficar com aquela pessoa ali sem pagar o aluguel, sem pagar os encargos locatícios. De repente você vai ter uma garantia que talvez também não vai ser tão forte. E aí o seu locador vai ficar com o imóvel ocupado por uma pessoa que não paga. Você vai ter toda a demora de um trâmite processual ali para cobrar aquela garantia. Então, pessoal, às vezes, muitas vezes, você, ao entender essa dinâmica da garantia no contrato de locação, você deixa de incluir a garantia em razão do benefício de obtenção da liminar na ação de despejo. Ok, pessoal? Então, garantia, a gente precisa entender essa dinâmica primeiro. E aí a gente tem as modalidades de garantia que estão previstas na lei. Traz lá o rol taxativo no artigo 37 da lei do inquilinato. É importante também vocês saberem que você não pode cumular duas modalidades de garantia. Então, você não pode pedir caução e fiança, você não pode pedir seguro fiança e fiador, ok, pessoal? Exigir mais de uma modalidade de garantia é uma contravenção penal. Então, olha o cuidado que você precisa ter ao elaborar o seu contrato de locação. Então, aí a gente tem as modalidades, né, de garantia que estão lá no artigo 37. A gente tem a fiança, a gente tem a caução. A caução ela pode ser em bens móveis, ela pode também ser em bens imóveis e pode ser em dinheiro. A gente tem o seguro fiança e a cessão de cotas de fundo de investimento. A live que a gente fez, eu já falei que tá salva lá no meu canal do YouTube, a gente traz para vocês todos os detalhes referentes às garantias contratuais. Então, se você quiser verticalizar seu conhecimento sobre garantia contratual, que é muito importante, eu sugiro que você assista a nossa live. A Jucimara tá colocando aqui, sempre melhor colocar como avalista. Então, Jucimara, avalista, está falando o quê? Do fiador? Porque avalista não é uma modalidade de garantia, né? Prevista na lei do inquilinato. Mas se você estiver falando de fiador, a gente, na live que eu tô mencionando aqui para vocês, a gente abordou os detalhes da fiança, que hoje ainda é muito utilizada, e aí a gente conversou sobre o que você deve exigir do fiador, e a gente abordou
todos os detalhes sobre essa modalidade de garantia. Então, eu sugiro que vocês assistam a live. Ficou maravilhosa, imperdível. Então, pessoal, sobre essa cláusula contratual garantia, eram essas as polêmicas que eu queria trazer para vocês. E aí a gente vai falar agora de multa contratual. A multa contratual, pessoal, também é uma cláusula que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de elaborar. Ó, pessoal, tem novidade aqui, hein? Quem ainda não viu, olha, minha caneca... Eu tô planejando aqui algo com essa caneca, em breve vocês vão saber, hein? A Norma tá colocando aí, ó, minha preferência é o seguro fiança. Norma, realmente, o seguro fiança é uma modalidade que está sendo bem utilizada. A gente tem algumas empresas, né, especialistas agora, e que você pode parcelar no cartão de crédito, facilitando essa situação. Então, a gente é uma modalidade também bem forte, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, multa contratual, a gente tem que entender que a multa contratual, ela é inserida ali no caso de rescisão antecipada do imóvel. Então, por exemplo, como a gente conversou, em regra, os contratos de locação residencial, ele é fixado, né? Ele é celebrado pelo prazo superior a 30 meses. E aí você estabelece uma multa contratual que, em regra, a gente coloca 3 meses de aluguel. Agora, a multa contratual, ela é para o caso de o inquilino solicitar a rescisão do contrato antes do prazo contratual. E aí, pessoal, a gente tem que entender que a multa contratual, se o inquilino, vamos supor, chegar lá com, sei lá, 1 ano, fala que não quer mais continuar na locação e quer rescindir, você vai calcular a multa proporcional ao tempo restante do contrato. Então, você não vai poder cobrar os 3 meses de aluguel, ok? Você tem que pegar o valor o prazo do contrato, vamos supor, 36 meses, ver quanto vai ficar, né? Qual seria o valor proporcional ao tempo restante. Então, imagina se o contrato é de 3 anos, né? A gente vai pensar 3 aluguéis, cada ano 1 mês de aluguel. Se a pessoa permaneceu 1 ano, então você vai cobrar a multa de 2 aluguéis, porque é proporcional ao tempo que está faltando no contrato. Então a gente precisa ter esse cuidado sobre esse cálculo da multa, saber que ela é proporcional. A gente vê muito no mercado os contratos estabelecendo uma certa... Às vezes as partes estabelecem o seguinte: olha, depois de 12 meses não vai haver cobrança de multa. Enfim, é uma possibilidade. Se você pode conversar, né, entender essa questão da multa, o objetivo das partes e de repente fixar algo diferenciado ali na hora de redigir a cláusula contratual. A multa rescisória, pessoal, não se confunde com a multa moratória. Então, por exemplo, Vanessa, o inquilino está devendo e ele quer sair antes. Você vai acumular a multa moratória com a multa da rescisão antecipada. São multas diferentes no contrato de locação. Ok, pessoal? Passando para a nossa quinta cláusula, como eu falei para vocês, a gente vai conversar sobre 6 cláusulas indispensáveis já para comemorar o Hexa do Brasil. A gente vai conversar sobre índice de reajuste. Pessoal, índice de reajuste foi um tema muito polêmico. Eu nem diria que foi, ele ainda é bastante polêmico, em razão da pandemia. Na pandemia, pessoal, a gente viu uma alta exorbitante do IGPM. E o IGPM, ele é o índice já consolidado na utilização dos contratos de locação. Então, hoje, eu posso dizer que
se eu não dizer 100%, mas 90% dos contratos de locação estabelecem o índice IGPM para o reajuste. E aí chegou a pandemia, pessoal, e aí o IGPM foi parar lá quase 40%. E muitas pessoas chegaram a questionar, né, a manutenção do IGPM, enfim. Qual é a minha orientação? Na época da pandemia, obviamente, em razão desse aumento exorbitante do IGPM, a gente fez várias negociações, vários aditivos contratuais decorrentes de negociação, retirando especificamente para aquele ano a aplicação do reajuste e utilizando outro índice, por exemplo, o IPCA, que foi bastante utilizado. Por que, Vanessa, você fez isso? Porque se o contrato fala que era o GPM, nada mais justo, as partes estabeleceram aquele índice. Por que você orientou a aplicação de outro índice? A gente não tem que aplicar o que está no contrato, o que está no contrato não faz letra, as partes. Quem aí já ouviu isso aí? Me digam. Pessoal, realmente, a gente orientou essa utilização, né, de outro índice. Por quê? O contrato de locação, ele precisa representar um equilíbrio entre as partes. Então, a gente não pode trabalhar com desequilíbrio entre as partes no contrato de locação. Então, em razão dessa necessidade de você restabelecer o equilíbrio entre as partes, a nossa orientação foi no sentido de, especificamente para aquele momento que o IGPM estava chegando quase a 40%, utilizar outro índice para que o equilíbrio contratual fosse mantido. No entanto, pessoal, hoje o IGPM já reduziu. A gente tá aí no IGPM de em torno de 12%, salvo engano. Acho que não tá chegando nem a 12%, é 11%. Então, a minha orientação foi: faça um aditivo contratual para aquele momento específico, mas não abandonem o IGPM do contrato de locação. Por quê? Porque a gente tinha o conhecimento, né, que o IGPM ele ia se estabilizar, que a economia ela ia retornar, que não ia permanecer aquele aumento tão gritante, né, no IGPM. Então, nós mantivemos o IGPM no nosso contrato de locação e essa foi a nossa orientação. Depois vocês me contem como é que vocês aí vocês que já trabalham com locação, como que vocês lidaram, né? Vocês trabalharam essa questão do índice de reajuste num momento tão difícil, né, que a gente passou aqui, né, que o mundo passou. Bom, pessoal, índice de reajuste era as minhas considerações e agora a gente vai passar para sexta cláusula, e aí a gente vai conversar sobre uma cláusula que é fundamental, especialmente para quem utiliza a assinatura eletrônica. Pessoal, hoje a gente percebe, né, na verdade, uma revolução nos contratos, e aí vamos falar, no meu caso, né, do contrato de locação, a gente percebe uma revolução nos contratos de locação durante a pandemia. Porque na pandemia as pessoas ficaram em casa, mas o mercado continuou o quê? Girando. E pessoal, locação é pessoa. Quem trabalha com locação trabalha com a vida das pessoas, trabalha com, às vezes, o ganha-pão daquela pessoa que tem imóveis, que loca imóveis, que vive da renda do aluguel. Então as pessoas ficaram dentro de casa, mas o mercado imobiliário continuou o quê? Girando. Então, aquela ideia, né, de que o contrato de locação ele precisava ser impresso,
leva para um assinar, ou marca aqui na imobiliária, né, para todo mundo assinar o contrato de locação. O que as pessoas iriam fazer com papel, sem poder ir até o local, sem poder assinar presencialmente o contrato de locação? Então, o mercado imobiliário continuou funcionando e todas as pessoas trancadas dentro de casa. Então, a pandemia, ela trouxe o quê? Uma transformação no mercado de locação, porque as pessoas que não utilizavam a assinatura eletrônica começaram a utilizar, porque você precisava fazer com que aquela dinâmica que antes era feita presencialmente passasse a ser feita de forma eletrônica. Então a gente viveu essa revolução, foi um aceleramento, né, da utilização de assinaturas eletrônicas. A gente viu isso na prática, né, acontecer. E aí, pessoal, por que é tão importante a gente conversar sobre esse tema? As pessoas começaram a utilizar assinaturas eletrônicas e os contratos sendo assinados de forma eletrônica. Muitas vezes, vamos dizer assim, meio que no improviso, né? No improviso. E tiveram alguns contratos assinados dessa forma que foram parar no Poder Judiciário. E a gente teve algumas decisões do Poder Judiciário anulando contratos que foram assinados de forma eletrônica, que não tinham lá o selo do ICP Brasil. O selo do ICP Brasil, pessoal, e aí depois quem quiser pesquisar, é o selo que você tem quando você tem uma assinatura eletrônica com o token. Porque hoje a gente tem várias modalidades de assinatura eletrônica, né? Tem assinatura eletrônica simples, e tem até uma legislação que trata sobre esse assunto. E a do token é a assinatura qualificada, porque ela tem o selo do ICP Brasil. Só que esse token custa um valor alto, né? E geralmente quem tem esse token são advogados que precisam ter o token para poder atuar nos processos eletrônicos. Então, várias imobiliárias, várias pessoas começaram a utilizar sistemas como DocSign, CertiSign e outras plataformas que oferecem até esse tipo de serviço de forma gratuita. Mas aí que vocês precisam ter cuidado. Por quê? Esses sistemas, essas plataformas, eles têm várias modalidades que você pode contratar. E, salvo engano, nenhuma dessas modalidades que eles oferecem tem o ICP Brasil. E aí, por isso que é tão importante você colocar no seu contrato de locação uma cláusula específica sobre assinatura eletrônica, para que, mesmo utilizando essas plataformas, a sua assinatura eletrônica, caso venha a ser questionada no Poder Judiciário, ela seja considerada válida. Então, essa cláusula que você tem que inserir no seu contrato de locação vai trazer segurança jurídica para você que utiliza a assinatura eletrônica. E aí, olha aí o link que a gente faz agora com o quadro resumo que a gente começou, né, na primeira cláusula importante que a gente ressaltou hoje foi o quadro resumo, de colocar lá na qualificação o e-mail das partes que vão assinar o contrato de locação. Por quê, pessoal? Essas plataformas, esses sistemas, eles utilizam o e-mail como forma de você validar a assinatura. Então, a pessoa, ela recebe um e-mail com um link para ela clicar. Muitas plataformas, além do e-mail, eles, vamos supor, mandam um e-mail, aí a pessoa que entra no e-mail, clica, aí ele manda um código pro telefone da pessoa, para a pessoa também inserir, além, né, do e-mail, um código que recebe via mensagem no telefone. Tudo isso para o quê? Trazer segurança jurídica
para a assinatura que está sendo feita de forma eletrônica. Então, quando você coloca ali naquela cláusula que as partes, elas têm ciência, né? Elas concordam que... A Jucimara tá perguntando aqui quantas cláusulas. Então, Jucimara, a gente começou a live 7 horas da noite, 19 horas. E para quem me segue aqui há mais tempo, já acompanha minhas lives, sabe que eu não brinco aqui com vocês, que a gente sempre... nossas lives são bem objetivas, porque a gente quer priorizar conhecimento e a gente sabe como o tempo de vocês é muito precioso. Então a gente já começa às 19 horas, já com conteúdo. Então agora a gente já tá na 6ª cláusula, ok? Que é a última cláusula, que é sobre assinatura eletrônica. Caroline, obrigada aí por ter respondido também para mim. Então, pessoal, a assinatura eletrônica, você precisa ter essa cláusula dizendo que as partes concordam que esse contrato será assinado de forma eletrônica. E aí você já amarra com o e-mail que tá lá no quadro resumo, né? Que elas têm ciência de que o e-mail fornecido, que consta lá no quadro resumo, é o e-mail utilizado e vai ser utilizado para assinatura de forma eletrônica, que elas reconhecem a validade jurídica dessa assinatura eletrônica. Então, essa cláusula vai te dar o quê? Segurança para continuar utilizando as assinaturas eletrônicas. Porque, pessoal, a gente retroceder a utilizar contrato impresso, marcar para as pessoas assinarem em algum lugar, não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, a gente precisa trazer segurança jurídica para o nosso contrato, utilizando as assinaturas eletrônicas e utilizando essa cláusula, em razão, pessoal, especificamente dessas decisões judiciais que invalidaram contratos que foram assinados sem o ICP Brasil. Então, a Jucimara tá aqui perguntando, mas provando a autenticidade pelo código-fonte. Então, Jucimara, como eu falei para vocês, como a gente teve essas decisões judiciais que afastaram a validade, né, de contratos que não utilizaram o ICP Brasil, mesmo tendo essa autenticidade de código-fonte que essas plataformas oferecem, a gente aconselha colocar essa cláusula para amarrar cada vez mais e evitar, se for questionado, uma declaração de nulidade pelo Poder Judiciário. Então, essa que é a relevância de você inserir essa cláusula no seu contrato de locação. Pessoal, então a gente conversou sobre quadro resumo hoje, ressaltando que a gente vai reabrir, na verdade. E um questionamento que eu recebi hoje sobre os alunos que estão na turma, né, que está em andamento do treinamento locação na prática, perguntando qual vai ser a diferença dessa turma que tá acontecendo para a turma que vai entrar agora do treinamento locação na prática. Pessoal, quem entrar agora nessa reabertura das inscrições, a gente vai trabalhar com alguns materiais bônus que não estavam previstos para o pessoal que tá na turma agora. Só que, como eu falei para vocês lá no início da live, quem está agora fazendo o treinamento locação na prática vai receber esses materiais bônus, com o pessoal que vai entrar agora também receberá. Então, quem está fazendo o treinamento não precisa se preocupar, porque vai receber o material bônus extra conforme o pessoal que vai entrar agora no treinamento. Verifact, Jucimara, esse daí é um site para verificar a autenticidade, é isso? Pessoal, só para esclarecer para vocês, o nosso treinamento locação na prática, ele tem 5 módulos, ok? 5 módulos mais os materiais bônus. Os 5 módulos são as aulas em vídeo, e os materiais bônus são os materiais que você recebe, os materiais escritos, ok?
E a gente também vai ter a mentoria ao vivo que nós vamos marcar para conversar sobre alguns temas muito importantes. A gente vai ter uma mentoria ao vivo também com os alunos, ok, pessoal? A Aretusa colocando aí, ó, fantásticos conteúdos e esclarecimentos que você nos dá. Obrigada, Aretusa, ter esse feedback aí de vocês, muito bom. Então, pessoal, hoje a gente conversou sobre quadro resumo, prazo da alocação, garantia contratual, multa contratual, índice de reajuste e assinatura eletrônica, em comemoração já, quem sabe, ao Hexa do Brasil. Essa foi a nossa homenagem aqui no Instagram para a nossa seleção brasileira. A gente abordou essas 6 cláusulas importantíssimas. A Jucimara respondeu, site que verifica a autenticidade. Então, Jucimara, mesmo tendo esse site que verifica a autenticidade, como a gente teve essas decisões judiciais, né, referente ao ICP Brasil, só considerando válida a utilização do ICP Brasil, que a gente sabe que não é uma realidade, em razão do alto custo, né, de você ter um token, a gente orienta a inclusão dessa cláusula específica sobre assinatura eletrônica. Caroline também falando muito bom. Então, pessoal, ó, legal também acrescentar uma cláusula de citação por carta. Então, Priscila, a questão da citação por carta, aí a gente entra, pessoal, numa esfera de negócios jurídicos processuais. Inclusive, o nosso último módulo do treinamento, locação na prática, a gente fala sobre os negócios jurídicos processuais e nós abordamos várias possibilidades de negócio jurídico processual e uma das modalidades, Priscila, né, que a gente traz ali no último módulo do nosso curso, é sobre essa possibilidade de você trabalhar a forma com que a comunicação das partes será feita. Então, eu não diria nem utilizar uma citação por carta, né? Porque hoje em dia, a gente também, dependendo do correio, é um pouco complicado. Então, no último módulo, a gente aborda os negócios jurídicos processuais e a gente traz ideias muito bacanas para vocês. A Jucimara colocou, se o locador não se encontrar mais no local, coloca a cláusula que é válida, independentemente do recebimento, tendo em vista que a parte pode estar, né? Então, é justamente isso, Jucimara, trabalhar os negócios jurídicos processuais. Pessoal, e aí é muito bacana porque quando a gente fala desse módulo específico de negócio jurídico processual, a gente aborda com vocês o seguinte, enquanto você está elaborando o contrato de locação, as partes elas estão ali naquela paixão, vamos dizer assim, né? Elas estão ali sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. E aí esse é o momento adequado para você escrever as cláusulas contratuais. E aí, como um especialista em locação, já pensar nos problemas que poderão surgir no futuro. E o seu contrato ele já vai desenhar a resposta para esses futuros problemas. Porque, pessoal, locação é trabalhar com a vida das pessoas, locação é trabalhar com as pessoas, então a gente precisa entender esse movimento ali, e aí a gente trabalha o contrato para que quando o problema surgir, você no contrato já tenha resposta para o problema, e aí você facilita a solução daquilo ali. Então, vocês vão começar a perceber como que trabalhar o contrato dessa forma traz para as pessoas, né, envolvidas uma paz, uma tranquilidade, como que o contrato ele é visto como uma forma de facilitação e não como um dificultador.
A Heloísa colocou aí um comentário, Heloísa. Assuntos importantes também para leigos. Obrigada, Heloísa, pelo comentário. Priscila colocou perfeito. Então, Jucimara, essa questão da notificação extrajudicial, realmente, né? A gente sempre busca obter as soluções das nossas demandas, né? Dos nossos problemas no extrajudicial. A gente sempre faz notificação extrajudicial, sempre aborda inclusive aqui no Instagram a gente sempre aborda isso com vocês, da gente sempre buscar evitar judicializar, porque, pessoal, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário não é brincadeira. Então, se você puder evitar que as partes se desgastem mesmo, né, ali no Poder Judiciário, também é uma excelente estratégia, tanto para você quanto também para as partes envolvidas. Doutora Natália entrou, minha colega também aqui do Espírito Santo, querida. Então, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui hoje na live. Como sempre, foi uma live com muito conteúdo, muito produtiva. A interação de vocês foi simplesmente maravilhosa. E aproveito aqui já para deixar o convite para a próxima live, que vai ser no dia 12 de dezembro. E a gente vai ter mais uma live em dezembro, que vai ser no dia 21 de dezembro. Então, esse mês a gente vai ter 3 lives. Hoje é a primeira, dia 12, dia 21. Ressaltando que o link do treinamento Locação na Prática deve aparecer hoje, lá na minha bio. Se não aparecer hoje, que minha equipe prometeu que ia colocar hoje, a gente pode amanhã, sem falta, vai estar, porque as inscrições elas vão ser encerradas no dia 9 de dezembro. Então, eu aguardo você no treinamento Locação na Prática, cada vez mais buscando verticalização, conhecimento sobre a lei do inquilinato. Então, a gente precisa cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento para o mercado imobiliário, estar com pessoas cada vez mais qualificadas. Então, quero desejar para vocês uma excelente noite. E amanhã, já vamos torcer Hexa!